Bom dia a todos, glórias a Deus por mais este dia maravilhoso que nos concede, dia ensolarado. Estamos aqui mais uma vez, meus queridos, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E eu trouxe aqui um tema hoje, que é pouco, discutido, Mas o que me levou a esse tema, a gravar esse vídeo, foi uma jovem que ela me interpelou, a respeito, de Jesus, dizendo que ele não tinha casa, E ela se baseava ali no livro de Mateus, Mateus capítulo 8, Vamos ver o que está escrito em Mateus. Nós vamos ver o que embasou essa afirmativa dessa jovem, para que a gente venha trazer o entendimento e conhecer a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, Sabemos que a palavra de Deus, quanto mais a gente busca, mais a gente cresce, mais a gente desfruta, porque quanto mais conhecemos a respeito de Deus, nós desfrutamos das coisas de Deus. Amém? Então vamos ver o que está escrito em Mateus. Nós vamos também ali no livro de João, João capítulo 1, no versículo 35, a partir do 35, e no livro de Marcos também, que nós vamos ver que, na verdade, Jesus tinha casa, Jesus tinha uma morada. Jesus, ele não era um sem-teto, como muitos pensam. Jesus não era um miserável. Jesus não vivia na dependência dos homens. Jesus tinha os recursos financeiros dele. Eita, o livro caiu ali atrás. Eita glória. Então, Jesus tinha os recursos financeiros dele e ele tinha ainda também a provisão do Pai. Assim como nós também temos hoje a provisão de Deus, suprimento de Deus em nossas vidas, pois essa é a promessa dele. Vamos ver ali em Mateus capítulo 8. Vamos ver o que está escrito. 8 de Mateus, no 20. Vamos ler do 19 para a gente contextualizar, e chegar ao entendimento melhor. Assim está escrito, E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui nós vemos, Jesus falando para esse escriba que desejou segui-lo, dizendo para ele, que ele não tinha um local de parada, não tinha um local fixo para ali se estabelecer. Se a gente olhar direitinho nesse contexto, não é como dizem, se baseiam nessa passagem para dizer que Jesus não tinha casa. Agora vamos ver outros versículos na Bíblia que vai nos mostrar que Jesus tinha casa. Jesus apenas tinha um local de morada. Jesus apenas não se prendia a essas coisas, porque sabemos que ele veio cumprir o ministério dele aqui. Então ele não se pegou às coisas deste mundo. Ele tinha, mas vivia como se não tivesse. Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 1, vamos ler a partir do 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então João está ali, provavelmente, às margens do mar, do Rio Jordão, bem provável, onde João batizava. E Jesus ia passando e João faz essa afirmativa. E no contexto aqui seguinte, nós vamos ver que aqueles 2 discípulos, ouvindo isso de João, eles passam a seguir a Jesus. E vamos ver o que Jesus fala para aqueles 2 discípulos. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Eles fizeram uma pergunta a Jesus, onde Jesus morava. E ele lhes disse, Jesus disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Ou seja, aqui está afirmando que aqueles 2 discípulos foram com Jesus e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia.
aqui nós já vemos que Jesus tinha morada e sabemos que Jesus não é um sem-teto. Pronto, aqui está resumido. Mas onde Jesus morava? Onde ficava a casa de Jesus? Vamos lá agora no livro de Marcos, capítulo 2, né? Vamos ver o que está escrito. Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 2, vamos ver a partir do versículo 1, né? O que está escrito. Ó, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ou seja, está vendo aqui dizendo que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Então aqui nós já sabemos que Jesus morava em Cafarnaum, né? E em casa de quem? De Jesus, né? Você vê que o versículo aqui ele é claro, Jesus estava em casa. Não diz casa de outrem, não diz, né, casa de fulano, não, em casa. Então Jesus estava em casa, ponto. E nós vemos aqui no contexto seguinte, nos versículos seguintes, que ali foi realizado um grande culto, onde Jesus pregava a palavra e ali houve grandes milagres. Vamos ver o que está escrito nos versículos seguintes. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava pregando a palavra. Sabemos que Cafarnaum, se você for olhar em todo o evangelho, Cafarnaum era um centro, né, de pesca muito próspero, e ali também se tornou o centro, né, do ministério de Jesus, ou seja, na casa de Jesus. As coisas começaram na casa de Jesus. Jesus usava a sua própria casa para ali, né, pregar o evangelho, para ali acolher as pessoas que vinham até ele para ouvir dele as maravilhas de Deus, né? Que está no versículo 3 aqui, ó. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Meu querido, isso aqui é maravilhoso, porque nós vemos ali homens abrindo um buraco na casa de Jesus. E olha a preocupação de Jesus. Jesus olhou para aqueles homens, né, e viu que eles tinham fé. Jesus olhou para a fé. Jesus não olhou para o fato deles ter ali, tá destruindo, na verdade, aquele telhado, a casa dele. Jesus poderia, se fosse um de nós hoje, estaremos preocupados com o bem material. Então esse era o segredo de Jesus. Jesus tinha posse, Jesus tinha condições financeiras, mas vivia como se não tivesse, porque ele queria mostrar para nós que a gente tem que depender da graça de Deus, depender das coisas do alto. Temos que ser totalmente dependente de Deus. E Jesus também dependia do Pai, porque ali em um certo momento Jesus está ali numa determinada cidade e é-lhe cobrado a respeito do imposto, né? Jesus ali pede ao que o seu discípulo vá até o lago, pesque um peixe e da boca daquele peixe tire o imposto, né, o valor, a moeda, para pagar o imposto, não só dele, mas também do discípulo. Então Jesus tinha a provisão de Deus. E aqui é um grande ensinamento, meu querido, né? Por isso que as pessoas dizem que Jesus era sem teto, por exemplo, né? Jesus não tinha casa. A pessoa que não tem casa é uma pessoa sem teto. Mas aqui nós vemos que Jesus tinha casa. Agora, Jesus não era apegado aos bens materiais. Jesus não era apegado às coisas deste mundo. Porque, se a gente parar para analisar, Jesus, ele se desprendeu da sua glória. Ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha ao lado do Pai para vir viver como homem na terra e chega aqui se apegar a bens materiais deste mundo que são perecíveis. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E minha oração, meu querido, por sua vida neste momento é que venhamos ser semelhante a Jesus Cristo, que era próspero, era rico. Jesus tinha posse e ele não se apegava aos bens materiais.
Muito pelo contrário, ele deixava tudo à disposição do Evangelho, à disposição de Deus. Você vê aqui que na casa de Jesus se juntou uma grande multidão para ouvir das coisas dele, para ouvir das coisas maravilhosas que ele tinha para oferecer àquele povo: cura, libertação, prosperidade, enfim, tudo de bom que Deus tem para os seus filhos. Jesus, como um bom filho, ele teve a provisão do Pai. E nós, hoje, através de Jesus também, temos toda essa provisão, o suprimento de Deus em nossas vidas, porque foi Ele que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, e nós temos hoje também a provisão do Pai. Agora só cabe a nós, sermos dependentes de Deus. Nunca queira ser independente, nunca queira confiar nos seus bens materiais, nas posses que você tem. Antes, coloca tudo na mão de Deus e Deus vai suprir toda a tua necessidade. Esta é a minha oração por tua vida e que assim seja feito em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Forte abraço, e essa mensagem que fique guardada no teu coração, a palavra de Deus, e que venhamos não apenas ser ouvinte, mas sim praticantes da palavra, e assim vamos cumprir e viver todo o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Abraço, fica na paz.